Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar. Não é uma aula, é um mini curso sobre a estrutura organizacional da Polícia Militar do Estado do Tocantins. E nesta aula nós vamos trabalhar os órgãos de apoio, né? Órgãos de apoio, gente. Órgãos de apoio, você tem que entender a função dos órgãos de apoio, né? Órgãos de apoio nada mais é que são os órgãos que exercem atividade meio, né? Tá? Nós temos três tipos de atividades, né? Temos a atividade de liderança, de comando. Então, nós temos os órgãos de direção, não é isso? Então, os órgãos de direção vão definir as políticas, né, as diretrizes, vão emanar as ordens, né, para a corporação. Dos órgãos de direção, nós temos os órgãos de apoio. Para ficar fácil a memorização, você tem que saber quais são os órgãos de apoio. Ah, professor, eu esqueci, né? Eu esqueci um órgão de apoio, porque nós vamos ver diversos tipos de órgãos de apoio, componentes aí da estrutura militar, né? Então é o seguinte, você vai ter que saber na prova, o cara vai perguntar, você vai falar, está diretamente, vinculado à atividade fim da polícia, esse órgão de apoio, ou seja, faz o policiamento ostensivo. Se fizer o policiamento ostensivo, não vai ser um órgão de apoio, vai ser um órgão de atividade fim, ou seja, de execução, né? Então vamos lá, o órgão de apoio, vem comigo aqui, atividade meio, né? Aqui é a ementa da Lei Complementar 79. Para situar vocês no nosso estudo, nós estamos aí já na parte final da lei, né? Vamos falar os órgãos de apoio. Então temos aqui o capítulo 1º, destinação da polícia, o capítulo 2º, o maior de todos, na qual vai definir todos os órgãos, né? Aqui, na seção 1, nós vimos, né? Que na seção 1, a Polícia Militar, ela tem os órgãos de direção, os órgãos de apoio, os órgãos especiais e os órgãos de execução, né? Ok? Direção, nós já estudamos, né? Comandante-geral e Estado-Maior. Lembra que o Estado-Maior tem o comandante do Estado-Maior e tem um subcomandante, subchefe. Ele tem o chefe do Estado-Maior e o subchefe do Estado-Maior, né? Órgãos de apoio, nós vamos estudar agora, que nós temos aí dezenas de órgãos de apoio, né? Órgãos especiais são os colégios militares e execução, aqueles que realmente exercem atividade aí, os órgãos de execução realmente exercem atividade fim, policiamento ostensivo, tá? Então hoje são os órgãos de apoio, tá? Uma das maiores aulas aí em termos de conteúdo, porque são muitos órgãos de apoio. Mas o importante é você ter esse modelo mental, tá? Então vem comigo, seção 3 dos órgãos de apoio. São órgãos de apoio da Polícia Militar do Estado do Tocantins. Primeiro, né? Gabinete do Comandante-Geral, GCG. Então, gabinete do comandante-geral. Então, tem um comandante-geral e você tem um gabinete, o chefe de gabinete do comandante-geral. O gabinete vai ser o quê? Vai ser um órgão de apoio. O cara na prova vai falar que o gabinete do comandante-geral é um órgão de direção. Você vai estar marcando uma alternativa errada. Esse cara é o órgão de apoio, segundo o artigo 14, inciso 1º. 2. Academia Policial Militar Tiradentes. Então, você tem aí a AP, na Academia Policial Militar Tiradentes. Então, esse aqui é um outro órgão de apoio, né? Terceiro órgão, a Ajudância Geral, né? Ou seja, o comandante-geral tem o seu chefe de gabinete e tem seus ajudantes de ordens, né? São aqueles, também é um oficial, né, que é responsável ali para chegar às ordens, né? É muito importante a ajudância geral do comandante-geral, né? Assessoria de comunicação, tá? Assessoria de comunicação. Aí nós vimos que a assessoria de comunicação, quem responde pela comunicação, nada mais é do que lá a seção número 5, do Estado-Maior, né? Vimos lá que tem um parágrafo primeiro, né? O cara vai responder por isso. Assessoria jurídica também é um órgão de apoio, Assessoria junto à Assembleia Legislativa. Então, tem uma assessoria, tem uma unidade dentro da polícia que trata os assuntos relacionados à Assembleia Legislativa.
Assessoria junto à Prefeitura Municipal de Palmas, né, que é a capital. Assessoria junto à Secretaria de Segurança Pública. Então, temos 3 assessorias aí. Tá? Temos aí outra assessoria, né, Segurança Pública. Tá, né? 9, assessoria junto à Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Né? Essa aqui deve ser basicamente, deve ser o seguinte, para a primeira-dama, não é isso? A primeira-dama fica lá, né? Assessoria junto ao Ministério Público Estadual, ou seja, como tem uma unidade específica de comunicação com o Ministério Público. Assessoria junto ao Tribunal de Contas do Estado, né? Temos aí a assessoria. 12, assessoria junto ao Tribunal de Justiça do Estado. 13, assessoria junto ao Departamento Estadual de Trânsito. 14, assessoria técnica de informática e telecomunicações. Aí você tem que colocar aí no seu caderninho, né? Que esse cara aqui vai ser o PM7, né? Ou seja, a seção 7 lá do Estado Maior, ok? O cara, o coronel, ele vai ser também um assessor técnico de informática e telecomunicações, tá? Como tem um outro lá de comunicação. O estudo nosso aqui é integrado. Nós já vimos isso no passado, na aula anterior, né? Capelania Militar, Comissão de Promoção de Oficiais, né? Comissão de Promoção de Oficiais, Comissão de Promoção de praças, oficiais é CPO e praças é CPP, né? Ok? Tudo é sigla, né? 18, Comissão Permanente de Medalhas, CPM. Corregedoria Geral, ok? Órgão importantíssimo, né? Que visa aí apurar os ilícitos da corporação. Diretoria de Apoio Logística, 10, 20, DAO. Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa, DIP. Diretoria de Gestão Profissional, DGP. Diretoria de Orçamento e Finanças, DOF, né? Diretoria de Saúde e Promoção Social. Núcleo Setorial de Controle Interno. Ok, então nós temos quantos órgãos de apoio? 25 órgãos de apoio, tá? Então, 25 órgãos de apoio. Eu já dei uma dica para vocês que o órgão de apoio não exerce o órgão de direção. O órgão de direção são aqueles órgãos que comandam, que planejam, que mandam, né? Tá certo? E o órgão de apoio, eles vão receber esse comando, aí, essas ordens, essas diretrizes dos órgãos de direção, e os órgãos de apoio exercem atividade meio. Para ficar fácil, nenhum desses órgãos aqui exerce o policiamento ostensivo, ou seja, está lá na rua, atividade fim. É uma dica. Ah, professor, não estou lembrando. Professor, não estou lembrado aqui, professor. Diretoria de Gestão Profissional. Cara, não é policiamento. Se não é policiamento, é atividade meio. Pronto, né? Pronto, uma regra para memorizar, né? Parágrafo 1º, vem comigo. Parágrafo 1º. Os órgãos de apoio previstos no inciso, né, 1 ao 8º e 10 ao 13 deste artigo auxiliam o Comando Geral da Corporação quanto às matérias de interesse institucional a cargo dos respectivos órgãos. Ó, 1 a 8, né? Oh, desculpa, 6 a 8. Vamos ver quem que são 6 a 8, só para ficar claro aqui. 6 a 8, rapidão. Ó, 6 a 8 nada mais é do que as assessorias, né? Assessoria da Assembleia Legislativa, assessoria à Prefeitura de Palmas e assessoria à Secretaria de Segurança. O outro é de 10 a 13, né? Assessoria do Ministério Público, assessoria do Tribunal de Contas, assessoria do Tribunal de Justiça, assessoria do Departamento Estadual de Trânsito, né? Então, essas assessorias aí, junto a órgãos, o que está dizendo aqui o parágrafo 1º? Os órgãos de apoio previstos nos incisos 6 a 8 e 10 a 13, são as assessorias junto aos órgãos, né, deste artigo, auxiliam o Comando Geral da Corporação quanto às matérias de interesse institucional a cargo dos respectivos órgãos. A assessoria que trata o inciso 9 deste artigo auxilia o Comando Geral junto ao Programa de Pioneiros Mirins, né? Assessoria 9, né? Ô, professor, esqueci o 9. Vamos ver aqui o 9 de novo. Não podemos ter preguiça, né? Ou seja, é assessoria junto à Secretaria do Trabalho e da Assistência Social, né?
Claro, faz sentido, porque ele fala que deve ser um projeto social esse aqui, ó, Pioneiros Mirins, né? Então, essa assessoria é responsável por esse programa, né? Boa questão de concurso, né, cara? O cara que não estudou isso aqui não acerta nem a pau, né? Então, aqui, ó, setas, né? É a setas, né? É o que? Assessoria da Secretaria de Trabalho e Assistência Social, né? Ok. Parágrafo 3º, vem comigo. A KP1000, né? A KP1000, regulada por ato do chefe do Poder Executivo, vincula-se diretamente ao Comando Geral na condição de órgão de assistência religiosa e de militares, vedada a prática obrigatória de qualquer culto, né? Aquela ali é a capela, né? É a capela militar. Então, a capela militar tem uma particularidade na lei, né? Na lei, trata do culto, né? Bacana, né? Artigo 15. O que é o GCC? É o gabinete do comandante geral. G de gabinete, C de comandante. Então, o gabinete do comando geral, diretamente subordinado ao comandante geral, cabe, ou seja, quais são as atribuições do gabinete do comandante-geral? Lá vai ter um chefe de gabinete. A assistência ao comandante-geral, chefe do Estado-Maior, assistência ao comandante-geral. Então, ele vai assistir quem? Ó, primeiro, o comandante-geral, o chefe do Estado-Maior, que é o 02, ok? E o subchefe do Estado-Maior. Quando? Ao assessoramento direto, imediato e de caráter pessoal no desempenho de suas funções. É um cara muito importante na estrutura, né? Então, você tem o gabinete geral, o comandante geral. Abaixo do comandante geral, você tem um gabinete do comandante geral. Esse chefe desse gabinete, ele assessora não somente o comandante geral, mas ele vai comandar o 01, o 02 e o 03 na estrutura. Aí, o comandante geral, o chefe do Estado-Maior e o subchefe do Estado-Maior, quanto ao assessoramento direto, imediato, de caráter pessoal, cara, ó, palavrinha boa para ser cobrado em concurso, né? No desempenho de suas funções. 2. Intermediação de contatos com os órgãos internos e externos, ou seja, então é o gabinete do Comando Geral que vai fazer as comunicações internas e externas, ok, dessas três entidades. Parágrafo único. O GCG é chefiado por um oficial superior da ativa da corporação, de livre escolha do comandante-geral. Ou seja, então o comandante-geral que vai escolher o chefe. Uma outra coisa importante, que a legislação quis que ele seja oficial superior da ativa da corporação, né? 16. A APMMT, vinculada tecnicamente à diretoria. A APMT é a Academia de Polícia Militar Tiradentes, ok? Então, ela é vinculada tecnicamente à diretoria de ensino, instrução profissional, né? E é responsável por formar, aperfeiçoar, especializar oficiais e praças da corporação e de co-irmãs. Os co-irmãs inclui isso aí também o Corpo de Bombeiros. Bacana, então aí nós temos aí a escola Tiradentes, né? Academia Tiradentes, perdão, não é escola. Parágrafo único. Podem ser criados por ato do comandante-geral núcleos de formação, aperfeiçoamento e especialização nas unidades de corporação vinculadas à TEIP. Ou seja, pode criar aí núcleos específicos de formação a critério do comandante-geral. Então, o artiguinho 16 vai trazer aí informações sobre a Academia de Polícia Militar. Artigo 17, AG. O que é o AG? AG é o ajudante-geral, né? É responsável pela administração do quartel e da banda de música do Comando Geral e pela coordenação das demais bandas de música. O ajudante-geral acumula a função de comandante do quartel do Comando Geral. Ok, então o ajudante-geral tem essas atribuições específicas também, né? 18. ASCOM, Assessoria de Comunicação, é responsável pela execução das atividades de comunicação social, publicidade, relacionamento com mídia, cerimonial, eventos e mais. Aí
esse ESCOM aqui, uma pegadinha de concurso, você tem que saber o seguinte, que esse cara aqui, o chefe desse cara aqui já está definido, né? Vai ser o PM5, né? Ou seja, a 5ª seção lá do Estado-Maior, vai ser o responsável, aí, vai ser o assessor de comunicação da polícia. 19. A AJUR é órgão de assessoramento direto e imediato do comandante-geral. O que é a AJUR? Assessoria jurídica. Então, a assessoria jurídica está vinculada diretamente ao comandante-geral. 20. A ATI é responsável pela execução das matérias relativas à informática e telecomunicações. Ok, assessoria de informática e telecomunicações. O 20 aqui também, você sabe que é o PM7 do Estado-Maior, é o cara que vai acumular essa função também, né? 21. CPO é responsável pelas matérias relativas à promoção de oficiais, né? Comissão de promoção de oficiais, ok. Se tem a comissão de oficiais, nós vamos ter também a de praças, né? A CPP, Comissão Permanente aí, Comissão de Promoção de Praças, não tem permanente, é responsável pela matéria relativa à promoção de praças, né? A CPM é responsável pelas matérias relativas à concessão de medalhas aí no âmbito da corporação, né? Então, nós estamos definindo aqui para vocês aí todos os órgãos aí. O que acontece? O primeiro slide definiu lá os 25 órgãos, né, responsáveis, os órgãos de atividade meio, ou seja, de atividade de apoio, e os outros artigos está definindo aí algumas atribuições básicas de cada órgão deste, né? É claro que a Polícia Militar tem um regimento interno, o regimento interno ele detalha cada uma dessas atribuições de órgão por órgão. 24, correge. O que é isso? É corregedoria. Tá? Órgão importantíssimo. Qual que é a função disso aqui? Ela vai tratar dos ilícitos aí, penais aí, militares, né? Órgão técnico subordinado ao comandante-geral. A corregedoria está vinculado diretamente ao comandante-geral. Tá? Tem atuação em todo o Estado, tem por finalidade, ou seja, o policial, praça ou oficial aprontou, vai cair na corregedoria. Qual a contribuição dela? Vamos lá. Assegurar a correta aplicação da lei. Padronizar os procedimentos de polícia judiciária militar e os processos de procedimentos administrativos disciplinares. O que acontece aqui? Se o policial militar, no exercício da sua função, cometeu algum crime militar, não é a Polícia Judiciária Civil que vai apurar, mas sim a Polícia Judiciária Militar, que faz parte da corregedoria. Então, este aqui é o órgão. Questão de concurso. Muito importante isso, viu, gente? Tá? Então, os crimes militares são apurados pelos próprios militares, ok? Na onde? Qual unidade? Na corregedoria. Correge. 3. Realizar correções e fiscalizações. Garantir a preservação dos princípios da hierarquia e disciplina da corporação. O cara lá não cumpriu as ordens de um comandante. Ele vai cair na corregedoria para quê? Para verificar, né? Para verificar aí essa situação. Parágrafo 1º. O corregedor-geral é escolhido e nomeado pelo comandante-geral, dentre os coronéis do quadro de oficiais, tem precedência funcional sobre os demais policiais militares, exceto sobre o comandante-geral, chefe do Estado-Maior e chefe do Estado, subchefe do Estado-Maior, ou seja, o corregedor é o número 4 na hierarquia, né? Então, isso está dizendo aqui claramente aqui no inciso 2. Parágrafo 2º. Que CG, a APMT, todos os batalhões e companhias independentes da Polícia Militar, contam com corregedorias locais, subordinadas aos respectivos comandantes e vinculadas tecnicamente à Corregedoria Geral. Então, está aqui para vocês, né? Então, nós temos aí, todos os batalhões vai ter um núcleo da corregedoria, tanto na Academia Militar, tá? O quartel do Comando Geral também tem uma coordenadoria da Corregedoria Geral para apurar aí as situações indevidas, né? Artigo 25. A DAO, que é a Diretoria de Apoio Logístico, é responsável pela execução, coordenação, fiscalização, acompanhamento e controle de matérias relativas às atividades de suprimento e manutenção de patrimônio
e obras de patrimônio. A DEIP, que é a Educação, é responsável pelo planejamento, execução, coordenação, fiscalização, acompanhamento e controle das matérias relativas ao ensino, instrução e pesquisa e desenvolvimento na corporação. Artigo 27, DGP, Gestão Profissional, a execução, a coordenação, a fiscalização, acompanhamento e controle das matérias relacionadas aos profissionais de trabalho da corporação, assessoramento de comissões, identificação, expedição de identidade funcional dos policiais militares, né? Artigo 28, DORF, que é Orçamento e Finanças, é responsável pela execução, coordenação, fiscalização, acompanhamento e controle das matérias relativas às atividades de administração financeira, orçamentária, contábil da corporação. Tranquilo, né? DSPS, responsável pela execução, coordenação, fiscalização, acompanhamento e controle das matérias relativas aos serviços de saúde e à promoção social dos policiais militares estaduais, ativos e inativos, seus dependentes e pensionistas, cabendo-lhe manter a DGP permanente informada pelas situações de afastamentos dos policiais militares. Parágrafo único, a Junta Militar Geral de Saúde, composta por oficiais do quadro de saúde ou por profissionais civis, subordinada à DSP, que é a Diretoria de Saúde, é responsável pela execução das inspeções de saúde de interesse da PM, né? Gente, aqui é meio maçante, mas não tem jeito, a gente tem que ler agora artigo por artigo, né? Porque esses artigos aqui, a gente viu no artigo anterior, que ele definiu lá quais são os órgãos, né? Os outros artigos dessa seção vai passar um pouquinho o que trata cada organização daquela, né? NUSC, né? Órgão de assessoramento direto ao comandante-geral, responsável pelas providências relativas à defesa do patrimônio público, no âmbito da corporação. Artigo 31, cabe ao comandante-geral instituir assessorias e comissões de caráter temporário, que se tornem necessárias ao desenvolvimento do serviço da corporação, desde que não implique aumento de despesa. Ou seja, artigo 31 é um artigo, na minha avaliação, importante, porque está dando autorização ao comandante-geral a criar outras comissões que não estejam previstas aqui na nossa lei. Só que o legislador foi inteligente. Ó, comandante-geral, você pode instituir outras assessorias, comissões de caráter temporário? Pode, né? Desde que sejam de caráter temporário, ou seja, data de início e data de término. E, além disso, né, que não haja aumento de despesa, né? Ou seja, ele não pode criar cargos, né? Cargos somente lei que pode ser criados, né? Esses cargos, inclusive, de iniciativa do chefe do executivo, né? Vem comigo aqui, né? Artigo 32. As funções de diretores e chefes das seções do Estado-Maior são exclusivas ao posto de coronel ou tenente-coronel do QOP, né? Quadro de Oficiais da PM, né? Ou seja, as funções aí de diretores, né? Ou chefes de seções do Estado-Maior são exclusivas por coronéis e tenente-coronel. A diretoria de saúde é dirigida por um coronel ou tenente-coronel do quadro de oficiais de saúde, ou, excepcionalmente, por um oficial, né, quadro de oficial, ou um oficial normal. Aí. Bacana? Então, isso aqui é a seção dos órgãos de apoio, né? Os órgãos de apoio. Bacana? Vamos lá. Augusto Cury aí para a gente terminar nossa aula, né? Os problemas nunca vão desaparecer, mesmo na mais bela existência. Problemas existem para serem resolvidos e não para perturbar-nos, né? Exatamente, cara. Você tem um problema, você tem que encarar o problema de frente. O problema é para ser resolvido, você não pode postergar, porque toda vez que você vai postergar a resolução desse problema, isso vai perturbar a gente. Então, se eu tenho uma coisa, é um problema, vou lá e resolvo, né? Problema é um resultado não desejado. Então, você tem que tirar esse resultado não desejado e transformar em desejável. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, fui. Clique like.